Salve, salve, cientistas depressivos de todo o Brasil e de todo o mundo. Eu sou o Rafa, esse é o canal do Santos Depressivo e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo muito delicado, um vídeo muito triste, um vídeo pesado, que é um vídeo falando sobre a nossa posição quanto ao caso Robinho, como a gente enxergou o caso. Hoje o Gui não vai poder participar, mas também conversei bastante com ele. E é um caso muito difícil. Acho que essa última sexta-feira, dia 16 de outubro, foi um dos dias mais difíceis da minha vida como santista, um dia muito doloroso. Eu acho que a gente vê, né, a gente lê o que a gente leu, a gente vê declarações, transcrições de falas de um cara que a gente considera um ídolo tão grande, um cara que nos fez gostar mais de futebol, que nos fez mais santistas. E que foi uma parte importante das nossas vidas, né? O Santos é uma parte importantíssima da minha vida e da de muitos de vocês que estão assistindo. O Robinho teve passagens muito marcantes, é um grande ídolo para a história do Santos, então a gente vê o fato, vê as falas dele, é algo muito decepcionante, muito triste, né? Quebra toda a imagem que você tem do seu ídolo. A gente sempre teve essa imagem do Robinho alegre, descontraído, né? Aquele cara que é o cara do pagode ali na seleção brasileira, que tinha entrevista e chegava zoando os outros. Mas eu acho que agora essa imagem acabou, até que se prove o contrário, principalmente depois da que teve nessa reportagem do Globoesporte.com. Queria só ressaltar que eu e o Gui também, a gente decidiu não fazer nenhuma declaração sobre o caso antes, porque a gente queria esperar saírem mais fatos, mais notícias. A gente não tinha nenhum detalhe sobre o processo, a gente queria esperar uma posição oficial do Santos, dos representantes do Robinho. Então foi uma situação muito difícil para todo mundo, né? Para torcedores, para funcionários do Santos e para nós que somos influenciadores, somos formadores de opinião. Também é algo muito difícil, porque de um dia para o outro tem essa negociação. Essa bucha cai aí no nosso colo também e a gente tem que se posicionar. Eu acho que a gente não tem como ficar quieto diante de um fato tão relevante, de notícias tão delicadas, mas também a gente tem que ser muito ponderado e esperar saírem notícias e declarações, né? Não tem também por que a gente se apressar e se posicionar antes do próprio Santos, por exemplo. Então por isso que a gente demorou 6, 7 dias para falar também sobre o Robinho aqui no canal. A nossa posição, né, o que a gente postou na nossa nota oficial no Instagram e no Facebook, é que éramos contra, né, nós pedimos a rescisão do contrato do Robinho pela diretoria do Santos. Conseguimos, né, não só nós, mas acho que foi toda uma pressão feita na internet, começou com a torcida feminina principalmente, mas muitos torcedores também ajudando, páginas e patrocinadores principalmente que ajudaram nesse movimento para que tivesse, né, não a rescisão, foi a suspensão que aconteceu, mas que o Robinho não seguisse no Santos nesse momento. Acho que essa é a nossa posição, ela é muito clara, é muito direta. Você pode discordar da gente, ter feito algo diferente, mas a gente só espera que escrevam isso nos comentários de forma educada, sem atacar ninguém. Do mesmo jeito que teve muita gente que apoiou ao nosso posicionamento nas redes sociais, teve muita gente contra, muita gente que foi contra de maneira educada e gente que é contra de forma ignorante, xingando e falando fatos que não são verdade. Sobre o caso, né? Eu acho que é um caso que a gente também, um dos outros, a gente ter demorado para falar. Acho que assim como a maioria dos santistas, a gente tinha ainda um pingo de esperança de que talvez não fosse o que parecia ser, de que pudesse ter havido algum mal entendido, de que o Robinho poderia ser inocente ainda, até que saiu a matéria do Globoesporte.com. Muita gente vai falar, um processo em sigilo, como que eles conseguiram, como que eles têm acesso. Eu acho que é sim muito confiável. Eu acho que a Globo, na gestão do futebol, tem muitas coisas tendenciosas, mas eu acho que isso está muito mais na parte estrutural, na hora de montar um calendário, de botar um horário de jogo, na hora de escalar um comentarista, coisas assim. Mas eu acredito no profissionalismo dos repórteres e também acredito que a Globo não colocaria algo assim falso, porque os advogados do Robinho têm acesso também ao processo e eles
conseguiriam descobrir facilmente se fosse falso, né, o que eles estão mostrando aí na matéria. Então a Globo também não postaria algo falso. Eu acredito também no profissionalismo dos repórteres do Globoesporte.com. Então o que eu acho mais importante da gente ver nessa matéria que saiu ontem, a primeira coisa é o seguinte: qual que é a posição do Robinho, qual que é a história que a defesa do Robinho conta na justiça italiana. Eles contam que Robinho admitiu que teve relação sexual com a vítima, porém de forma consentida. Ou seja, Robinho admitiu que teve relação sexual com a vítima. Esse é o fato número 1 que eu queria ressaltar. Aí o fato número 2 é que na época eles grampearam telefones do Robinho e também colocaram uma escuta no carro dele. Tudo isso de forma legal porque ele estava sendo investigado, então tudo dentro da lei lá na Itália. E aí eles conseguiram pegar, né, muitas dessas transcrições que estão na matéria. Tem coisas muito pesadas, eu acho que não cabe a mim ficar lendo isso aqui. Todo mundo tem acesso e pode abrir a notícia e ler. Mas o que eu acho que fica claro é que o Robinho tem ciência de que a mulher estava inconsciente, né? Tem toda a história aí nas reportagens para você ver. Então eles foram na boate, era um aniversário, e tem a história que fala da mulher do Robinho, que eles esperaram a mulher sair para começarem a estar lá com a vítima, com as suas amigas. Vocês podem ver isso depois com mais detalhes na matéria, mas o que eu acho que fica claro é assim: o Robinho admitiu que em corte que teve relações sexuais com a vítima, e também ele, nas transcrições, nas escutas, ele admite que sabia que a mulher estava inconsciente. Fora aquela frase dele de que, né, estou rindo porque ela não lembra de nada e tal, que mostra total desrespeito com a vítima e com o caso e com o que poderia até acontecer com ele, menosprezando o que poderia acontecer com ele, né? Então, com essas provas, né, que não foram provas físicas, né, então a roupa que a mulher usou no dia, eles encontraram partes de DNA do amigo do Robinho que estava junto, né, não do Robinho, porém ele ficou bastante... Ele foi condenado, né? Desculpa, ele foi condenado por causa desses áudios, e que realmente eles mostram uma tendência muito forte de Robinho realmente ser culpado. Não cabe a nós aqui do canal julgarmos se ele é culpado ou não, cabe à justiça. O Robinho tem os direitos dele para recorrer lá na justiça, os advogados dele vão defender ele, eles vão fornecer a ele seu direito à ampla defesa, recorrer até o final, até onde for possível. E está no direito deles, é o que ele tem que fazer, e tentar se provar inocente. Não cabe a mim dizer se ele é culpado ou não. Porém, acredito que não é interessante nem para ele, nem para o Santos, nem para ninguém que ele faça essa defesa no Santos Futebol Clube. Além de ser, né, um desrespeito à torcida feminina do Santos. É muito ruim para a imagem do clube, com a questão dos patrocinadores, né? A gente teve notas ontem de vários patrocinadores do Santos, inclusive notas de ex-patrocinador, né, que foi o caso da Brahma. Então, todo mundo se posicionando contra. Isso já era uma hora ruim em torno do clube, todo mundo olhando mal. O Santos, a gente sabe que é um clube que é o time com menos rejeição no Brasil, né? Poucas pessoas realmente não gostam do Santos. Isso é o que poderia mudar, e que a gente não pode deixar nossa história ser manchada, nossa história, né, toda a dignidade do Santos, a honra do Santos, o clube que parou a guerra, o clube que representava os negros ao longo da história. A gente não pode deixar essa história ser manchada por causa do Robinho. Então o Santos, né, teve essa suspensão de contrato, no mínimo até o dia 10 de dezembro, que é quando vai ocorrer o julgamento de segunda instância, para que, caso ele seja inocente, aí converse e vê se vai voltar. Mas no momento é impossível pensar no Robinho no Santos. Acho que agora, né, muito mais do que a imagem do Santos mesmo, a gente tem que pensar no respeito às mulheres, né, as mulheres ganhando cada vez mais espaço no futebol, ocupando esses espaços. Então, desde o futebol feminino, que vem ganhando relevância, que o Santos é um dos principais times no Brasil no futebol feminino, até as arquibancadas, onde a gente vê cada vez mais mulheres, a participação das mulheres na nossa página, no nosso canal, nas viagens que a gente faz, nos eventos, elas estão cada vez mais presentes. E a gente tem que ter um exercício de empatia. Às vezes você não concorda com a maioria das coisas que eu falei aqui, com a suspensão do Robinho,
mas né, você vê uma mulher que se sente incomodada e desrespeitada no momento que o Santos é contratado, né, que o Santos contrata o Robinho. Como eu, Rafael, homem hétero, vou chegar para essa mulher e falar que ela tá errada e se sentir incomodada, né? Então é o momento que os torcedores que discordam, acho que tem que ter um momento de um exercício de empatia. Então pergunta para essa pessoa, né, para essa mulher, por que ela se sente incomodada, tenta entender, porque não cabe a nós julgarmos ou não se a pessoa está certa ou errada ou se sentir incomodada. Ela se sentiu incomodada e a gente não consegue fazer nada a respeito, além de entender e tentar compreender essa pessoa, né, ter empatia. Então acho que todo mundo deveria fazer um pouco isso. Você vê o caso, é um caso muito triste, é um caso de que a mulher estava super bêbada, quase inconsciente, e 5 homens se aproveitaram dela, né, montaram nela, transaram com ela à força. E é um momento, eu acho que de reflexão, né? Quem nunca esteve numa festa e um amigo falou, ó, essa mulher aqui tá bêbada, chega junto e tal. Então eu acho que esse é um momento muito importante para todo mundo refletir, né? Quantas vezes você não viu um caso que poderia ter sido um Robinho, nesse sentido de que a gente tem que estar cada vez mais consciente, pensar no que a gente faz. A sociedade está mudando e em muitos fatores mudando para melhor. A violência contra a mulher não é admitida hoje como já foi tempos atrás. Isso é ótimo, acho que foi um capítulo muito importante aí na história do futebol brasileiro, porque o futebol sempre foi um dos ambientes mais retrógrados da sociedade, um ambiente que sempre foi homofóbico, muito machista, que se sente a parte da sociedade, né? Você vê torcidas que brigam, se matam, fazem um monte de coisa e que por ser futebol parece que pode, né? Só que não pode. Você vê clubes que não pagam impostos, que não pagam dívidas e acham que pode porque o futebol é um mundo à parte, mas o futebol não é um mundo à parte, o futebol está dentro da sociedade e não é porque o Robinho é o ídolo, não é porque o Robinho é um dos caras que me fez amar futebol e me fez amar o Santos, que esses fatores vão se sobrepor a uma violência contra a mulher. Então acho que é um caso muito emblemático, muito triste que isso tenha acontecido com o Santos, com um ídolo nosso, mas eu acho que é um capítulo que vai ser marcante, que a gente vai lembrar dele ao longo da história. Um outro ponto que eu queria ressaltar é que o Robinho tem uma puta história pelo Santos, tem, mas a gente tem um vídeo gravado no canal também, já nas antigas, eu e o Gui bem jovens no vídeo, e é um vídeo que a gente vai comentando sobre a trajetória da carreira dele e todas as vezes que ele fez cagadas, né? Então, em 2005, quando ele, né, não sai pela porta das frentes do Santos, ele sai fazendo uma greve, ficando sem treinar até que o Santos venda ele. Depois ele vai para o Real Madrid, sai do Real Madrid brigado, forçando a saída, volta para o Santos, e depois caso que foi para a China, foi para o Atlético Mineiro. Então assim, ao longo da carreira do Robinho, ele sim deu as costas para o Santos uma série de vezes, então não tinha nem como o Santos cogitar o sacrifício que teria que fazer para estar ao lado do Robinho em um caso como esse. Eu acho que o que mais eu posso falar aqui, que eu tenho nas minhas anotações. Muita gente comenta que sobre outros casos, né, comparando o caso do Robinho assim, e os outros casos foram assim, assado. Eu acho que a primeira coisa importantíssima para dizer, e que talvez seja o principal erro assim que eu vejo nos comentários, é quando estão comparando o caso do Robinho com outros casos de atletas acusados de estupro. Por quê? Porque o Robinho não é acusado, o Robinho é condenado. Ou seja, uma acusação, alguém fala, ele foi e fez. Que é o que muita gente defende, né? Queria defender o Robinho falando que, tem que provar. O Robinho, ele é condenado. Para a pessoa ser condenada em primeira instância, porque já tem uma série de provas no contexto, né, no julgamento, para acontecer essa condenação. Então, a gente primeiramente não pode comparar o caso do Robinho de condenação com nenhum caso de acusação, porque o caso do Robinho significa que ele já está sendo comprovado e por isso que ele foi condenado. Comparar com outros casos em relação à cobertura da mídia. Eu acho que a cobertura que o Globo Esporte fez foi como teria que ser. Eu acho que eles estão certos de ver a posição de patrocinadores, estão certos de ir atrás do processo. Acho que essa é a função do jornalista, é investigar, é achar as coisas.
E aí, bom, eles não foram atrás dos outros. Aí eu acho que aí é um outro erro. Não tem nada a ver com o caso do Robinho e com o Santos, mas eu acho que também não teve, meninos do Ninho, será que eles foram lá nos patrocinadores perguntar o que eles achavam, né? Acho que nesse ano mesmo, né, encontraram e-mails mostrando e comprovando que o Flamengo já sabia das condições das instalações onde estavam os meninos e não fizeram nada. Será que os patrocinadores estão satisfeitos com isso? Acho que isso era algo que eles poderiam ter feito também. Porém, eu acho que isso não tem nada a ver com algo que aconteceu no caso do Santos. Eu acho que na cobertura do Santos eles fizeram da forma que deveria ter sido feito. Esse é um vídeo muito difícil, tentando escolher as palavras da forma mais ponderada possível. Tenho certeza que esse vídeo vai desagradar bastante gente também. É muito difícil a gente se expressar em um caso tão delicado. Eu também não sou jornalista, não sou um comunicador formado, mas que a gente tenta vir aqui expressar, conversar com vocês, mostrar o porquê do nosso ponto. Eu acho que a nossa nota, né, escrever uma nota é muito mais fácil do que vir aqui falar. Eu acho que a nota está muito mais clara e direta sobre o nosso posicionamento, mas aqui eu tentei vir trazer um pouco de esclarecimento, tentar explicar um pouco mais o porquê das nossas convicções. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, possam comentar a opinião de vocês aí nos comentários, podem trazer contrapontos, mas por favor de forma educada, sem atacar as mulheres que forem, por exemplo, que estiverem de acordo, como a gente viu no Instagram. A gente não está aí para ser o lacrador, para ser politicagem nem nada, mas a gente tem que lutar pelo que é certo, pelo que a gente acredita que é certo. Então é isso aí. Se tiverem alguma dúvida, algo para acrescentar, não, você falou não sei o que, mas a notícia estava diferente, pode mandar nos comentários, a gente está aí super aberto para estar corrigindo e espero que a gente possa voltar no nosso Instagram e Facebook, tá só com conteúdo de humor. Para no nosso canal a gente vir aqui comentário de preferência vitórias, falar que a gente está iludido, isso e aquilo. E acho que é isso, né? Hoje tem jogo do Santos, né? Olha só, o jogo é hoje e não comentei nada sobre isso no vídeo. Então espero que superemos tudo isso, que o Santos vá bem no jogo de hoje contra o Curitiba, que a lei do ex não prevaleça e que possamos voltar a ter o Santos que a gente sempre teve, que só nos deu orgulho, né? É isso aí. Se inscrevam no canal, sigam a gente também no Facebook e no Instagram. E é o Santos.